Ei, finalmente consegui. Legal, nós três juntos. Hoje está aconchegante, só nós três, né? Tá É, meio hoje está assim. aconchegante. Coisa em casa, né? Coisinha assim, em casa. Hoje a gente Coisa vai de entrevistar casa. um expert, né, Valéria, de Ih, meu engajamento, né? Deus do céu. Que honra, né, Roberto? Olha, hoje a gente está podendo muito, porque não é qualquer um, né, Serginho, que Oh, meu você Deus. dá entrevista, não é para qualquer um. Vou fazer uma pose de inteligente, de guru aqui hoje. Então, esse tema é um tema, né, Sérgio, que tema que todo mundo fala e super importante, não só no meio de RH, mas também no meio de marketing, né? Engajamento, né? Que nada mais é do que a relação, né, de uma pessoa, várias pessoas com uma causa, né? A gente vai começar com essa pergunta. Por que é importante o engajamento em RH, o engajamento dos colaboradores? Por que é importante, Sérgio? Vamos lá. Bom, engajar, tentar explicar nesse conceito que é tão amplo, né, Valéria? A gente estava falando um pouquinho antes. Mas Aí fala, assim, é um nomão, né? É eu um não nome que mão. cabe muita coisa aí, né? É um nomão. Vamos tentar limitar aqui para a gente ver se a gente consegue todo mundo chegar no mesmo entendimento, pelo menos a gente discutir esse entendimento. Para mim, engajar é conectar, né? Então, é conectar pessoas, né? De novo, já vou trabalhar e devem trabalhar o engajamento, que é conectar pessoas, os seus colaboradores, com uma causa, com uma cultura, para que todo mundo possa ir numa mesma direção, no mesmo compartilhar mesmo caminho, opiniões, e que eu possa ter liberdade de ser quem eu sou, né? De poder expressar minhas opiniões e a minha visão. Parece um pouco utópico, parece um sonho, né? Mas engajar é isso, né? É conectar, é da mesma direção, é caminhar todo mundo com a mesma visão, pactuar o propósito, a visão. Eu sinto que aquele lugar, aquele ambiente, eu posso me desenvolver, eu posso aprender, eu posso crescer, e não só como profissional, na minha visão, mas também como ser humano, porque a gente está falando de construir relações, de tratar as relações. Os conflitos, nem tudo são mar de rosa, né? Os conflitos acontecem, a divergência de ideias acontece, ainda bem, né? Então, engajar é criar esse ambiente, né? Para mim é isso. Não sei vocês aí, se vocês querem complementar essa visão. Eu acho que o engajar, né, ele tem uma coisa com comprei o projeto, né? Tô junto com você. Então ele tem que ter um engajamento em algo que tenha um valor agregado, né? Então a gente fala de engajamento por uma causa, né? Por um propósito que você falou. Então, assim, é simples. A empresa deseja, eu preciso de engajamento dos meus colaboradores. Só isso basta? O que ela precisa começar a pensar para depois falar de engajamento? Quais são os passos? Olha, na minha visão, eu acho que assim, primeiro você tem que pensar a cultura, né? Não, que cultura essa empresa pretende ter? O que que ela, quem somos nós? O que nós queremos, né? Quais são os valores que vão permear essa empresa? Quais são os propósitos? Ou qual é o propósito? Onde a gente pretende chegar com essa organização, né? Aonde a gente quer direcionar? Eu acho que não dá para precipitar, né? Então, você engaja as pessoas como a gente acabou de dizer, com um propósito, com uma linha, uma direção. Que linha e direção é essa? Do que a gente está falando, né? A gente quer construir uma organização mais hierárquica, organizada por projetos, a gente quer líderes que participem, a gente quer poucos níveis na estrutura, a gente realmente está afim de ter uma empresa ética que faz o correto, que faz o certo, que pratica o que fala, né? As pessoas que nos acompanham nos nossos vídeos, a gente sempre fala isso, né? É uma empresa que quer proporcionar desenvolvimento. Então, eu acho que essa é a primeira coisa. Não dá para pensar como a gente conectar as pessoas e construir ao mesmo tempo. Acho que a primeira coisa, pensa, respira. Eu sei que tem muita coisa para fazer. Todo mundo quer ter o produto, vender o produto, entregar, apurar o resultado financeiro, mas tem que pensar nisso antes de pensar em engajar. Eu acho que isso é fundamental.
Sérgio, você acha que essa construção desse propósito, ele é uma construção que vem só top-down? Tem algum envolvimento dos colaboradores nisso também? Até para que exista engajamento, tem que existir um propósito transformador, né? Essa construção, a construção conjunta, top-down, como é que é isso? Olha, existem várias formas. Eu vou falar da realidade. O que eu gostaria era que essa construção fosse feita em conjunto. Mas a gente tem que imaginar pessoas que estão assistindo a gente, que estão começando uma startup, uma empresa, estão no início. Então, cabe a elas, nesse momento, elas não têm nem estrutura ainda, né? Fazer essa construção, né? Mas, independente disso, é sempre importante validar, né? É sempre importante, de novo, conectar. Então, quando a gente já fala de engajar, já começa por aí. A partir do momento que você consegue envolver, que você consegue pactuar, pegar subsídios, aprimorar, porque, de novo, a cultura não é estática, né? Ela não é escrita em pedra, nunca mais modifica, ela é reflexo, né, das relações que estão dentro da organização e, na minha visão, organizações até das mudanças que estão acontecendo na sociedade agora, que são muitas que estão acontecendo. Então, você tem que capturar, estar atento, toda a organização tem que estar atento a essas mudanças. Então, respondendo objetivamente, Roberto, sim, tem que envolver, embora, dependendo da fase da empresa, isso não é possível, mas vai validando, vai sentindo, e isso é super importante. Porque imagina, né, você vai trazer pessoas que estão alinhadas àquela visão, né? Então, você tem que pensar bem e colocar essa forma para realmente se cercar de pessoas que estão ali e querem vivenciar essa palavra que todo mundo adora aqui, que é essa jornada, esse caminho. Essa palavra que mostra muito ao Roberto, não para de falar nisso. Fala o tempo todo nisso, né? Não para de falar sobre jornada dele, a gente está com raiva da gente. Ô Serginho, isso que você falou faz tanto sentido, né? Porque se a gente for pensar, como é que eu vou me engajar em algo se eu não expresso a minha opinião, o meu pensamento, né? O engajamento, ele em si, ele traz uma troca, né? Eu não consigo ver engajamento vindo de um polo único, né? Ele tem os dois polos. E muitas vezes, né, nessa colocação, né, na troca, né, quando o colaborador ele expressa a sua visão, a sua necessidade, ele vai ajudando a transformar a organização, né, ajudando a construir o propósito, engajando outros. Então, né, muitas vezes a gente pode pensar assim, não, isso é só top-down, ninguém se envolve. Não. A força, né, toda, né, de trabalho, todos os colaboradores, eles podem ajudar o engajamento de outros. Né? Veja um gestor que tem uma equipe, se ele for engajado e é um gestor admirado, o restante da equipe vai provavelmente seguir. Ou aquelas pessoas que são facilitadoras na organização, né? Todas as organizações têm aquelas lideranças que não necessariamente têm equipe, mas são pessoas com voz ativa. Na medida que ela começa a expressar o porquê do engajamento, ela acaba trazendo outros, né, nesse movimento de engajamento. Mas eu tenho uma pergunta, Serginho. Como é que você vê esse tema hoje nas organizações? Ele já é um tema já resolvido, assim, em geral? Como é que você vê? Esse tema não é um tema novo, tá? A gente não está aqui, olha, descobrimos, tem um tema novo chamado engajamento, hein? Olha, prestem atenção. A gente era bem criança, bem criancinha já falava desse tema, né? Exatamente. Então, longe de ser um tema novo, mas é um tema super relevante, porque imaginem a situação que, na minha visão, é da maioria das empresas. Eu acho que não é um tema novo, mas ele tem um tema, a gente precisa discutir muito o engajamento, praticar e evoluir com esse tema. Porque imagina, você chega no seu ambiente de trabalho, né? Ou chega ou se conecta hoje, né? Porque no modo híbrido você liga, conecta e começa a trabalhar de alguma forma, e você está lá para cumprir o horário, né? Você não sabe para onde a empresa vai caminha. Você simplesmente assiste aquelas reuniões super chatas e você não pode nem falar. Aquelas reuniões de horas expositivas, e aí você tem que fazer isso. Olha, Sérgio, anota aí a lista de coisas que você tem que fazer.
Aí você muitas vezes vê que você não faz sentido e você não pode falar. Você não admira o seu líder, é um cara que passa orientações e passa uma ordem. Imagina você estar nesse ambiente, que infelizmente eu acho que a maioria das empresas no Brasil, vamos pensar esse Brasilzão nosso, com empresas de todo tamanho, com níveis de maturidade tão diferentes. Então você imagina essa rotina pesada, de cumprir horário, de onde você não pode dar sua opinião. Então, gente, é importante para os líderes, aqui a gente está falando para os líderes, para quem tem negócio, e mesmo para os colaboradores, porque também não adianta você aceitar isso, né? Eu também sou a favor de, peraí, gente, peraí, não dá para a gente trabalhar assim igual como robô, não tem como. Eu penso isso, eu tenho uma ideia. Às vezes a transformação, que é importante, ela começa pequeno. Isso é uma das mensagens que eu espero que a gente possa passar, eu gostaria de passar. A gente fala em engajamento, pode às vezes dar aquela noção de uau, é um projeto de milhões de sistemas que tem que envolver o presidente, todo mundo. Não, esse processo começa com o meu colega, na área que eu trabalho, pode começar na outra via também. Então, eu sou super apaixonado por esse tema, acho que um tema super relevante, e essa primeira coisa de não aceitar o status quo, não aceitar as coisas como elas são. Eu acho que tem que questionar, tem que se posicionar, né? A gente gosta de reclamar, né? Tem que ser protagonista e iniciar esse processo de mudança, né? Eu acho Sérgio, isso. deixa eu fazer uma pergunta. É possível medir isso nas empresas? Sim, Qual é o o nível do engajamento, Como é que faz? esse engajamento pode ser medido sim, né? De várias formas, e é muito bacana também você olhar a evolução, né? Acho que a tecnologia, com certeza, é uma arma muito poderosa hoje em dia para medir. Então, você mede por... Antes, né, quando media, assim, a pessoa de RH saía e voltava, e aí, como é que está o clima? O que está acontecendo? O que as pessoas estão achando, né? Aí tinha aquelas várias conversas paralelas. Então, os sistemas foram sendo criados, pesquisas de opinião, né? Pesquisas que medem o engajamento. Essas pesquisas foram sofisticando em abrangência, e os resultados também, do jeito que elas começam aparecendo, elas chegam por áreas segmentadas, por nível, por tipo, ponto de estrutura, elas vão sofisticando. E agora, mais um passo, que agora elas são feitas em tempo real, se você quiser, né? Tem que ser, elas são feitas em tempo real, os ciclos são menores, são diferentes. Agora, Roberto, uma coisa importante, não adianta você medir e não fazer nada com isso. Essa é a pior coisa. Então, tem jeito, tem forma. Por isso que, voltando àquela pergunta, o que precisa ter, então eu acho que formar cultura, visão, valores, ter isso no mínimo discutido, já permeado na organização, e ter vontade. Tem que ter vontade. A alta direção tem que estar engajada, tem que estar conectada, né, em tratar esses temas, porque não é fácil, assim, não é fácil. Você começa por áreas, a gente vai falar disso, mas é uma energia que você tem que dedicar. E eu tenho certeza que é uma energia ou é um investimento que tem alto nível de retorno. Ô Serginho, eu queria saber uma coisa, assim, na tua visão. Você acha que os jovens, né, que estão agora entrando no mercado de trabalho, muitos deles criando as suas próprias empresas, né, montando startups, eles são mais fáceis de engajar? Tem mais engajamento essas empresas, você acha? Uma boa pergunta. Eu acho que sim, mas depende muito do estilo. Porque Por o que quê? acontece? Porque quando você forma um negócio, né, um dos primeiros passos é você buscar investidores, investidor anjo, várias modalidades. Então você precisa transmitir qual é a cultura que você deseja criar, quais são os valores, ou seja, faz parte, vamos dizer assim, do pacote, né? Não estou querendo pasteurizar, mas faz parte você ter pensado nisso para propor para investidores, né? O Roberto vivencia muito esse ambiente, esse meio, sabe disso. Então, é um compartilhamento. Agora,
A partir do momento que a empresa começa a crescer, ela começa a captar, ela começa a formar os seus times, ela começa a gerar aquele tracking, ela começa a gerar algum tipo de resultado, e aí não pode perder de vista, não pode colocar do lado. Ou, quando vem um investidor, não, eu tenho um pacote aqui que diz o que é valor, cultura, engajamento, vamos implementar. Não, aí... Ou seja, tem uma armadilha nisso, entendeu? Então, às vezes, as coisas começam muito bem, muito estruturadas, mas, às vezes, perde a mão no intuito de crescer. Não, peraí, esse é segundo plano e a gente tem que crescer. Então, tem que ter uma solução que é escalável, temos que crescer rápido, atrair mais investidores. Então, essa mudança, para mim, tem uma passagem importante que não pode perder de vista. Tem, mais do que nunca, reforçar a cultura, já tratar do tema de engajamento, nunca pode perder isso de vista. Então tem uma armadilha aí. Eu acho que como as empresas novas, né, as startups, elas já vêm com esse mindset, né, de criar, né, não só acompanhar o cliente, né, através de medidas como o NPS, né, o Net Promote Score, né, ele também mede o dos empregados, né, então ele mede exatamente se eles são embaixadores, se eles são detratores, se eles estão numa posição neutra. Então, como isso já vem na construção, né, eu acho que facilita. Mas em relação às empresas que já estão estabelecidas, Sérgio, existe a necessidade de rever regularmente o propósito? Porque eu acho que todas as empresas elas estão em transformação, né? Até para sobreviver, elas têm que sempre se transformar. Existe a necessidade disso? Eu acho que, assim, regularmente, assim, o propósito normalmente é um desejo, uma visão de médio e longo prazo. Eu acho que regularmente você tem que ter cuidado, porque senão pode causar muita confusão. Afinal de contas, essa empresa trata do quê, né? Então, eu acho que se tem um evento, tem uma situação, uma circunstância altamente relevante, por que não rever, sim? Mas não é uma coisa que você revê toda hora. E, Roberto, só voltando a um ponto que acho que ressaltar, que você falou muito importante, que essa questão da experiência do colaborador, né? Tem muita gente que conectou a experiência do cliente, né? Como você falou. Então, peraí, se a minha empresa coloca o cliente como o centro de tudo, acompanha todas as fases, todo o ciclo do cliente dentro da minha empresa, gente, como é que eu não vou tratar disso do meu colaborador? Sinceramente, para mim, não faz sentido. Você cria uma desconexão, né? Então, falar da experiência do colaborador nesse sentido, falar do engajamento, né, que a potencialização, né, de tudo que você desenvolve nessa experiência do colaborador, para mim tem tudo a ver, não é um papo de RH, não, a gente está falando aqui de negócio e de conexão de visão do cliente com a visão do colaborador. Acho que está tudo muito interligado, muito conectado. Acho que todas as empresas, em diferentes estágios, têm criado essas condições que eu acho que são mínimas, tem que começar a discutir, desenvolver, implementando etapa a etapa. Você sabe que eu tenho uma sensação, até voltando um pouquinho atrás na pergunta que eu falei dos jovens que estão entrando no mercado de trabalho agora, que estão montando muitas vezes startups, eu tenho uma sensação que essa turma ela já vem com a seguinte história: se não se engajar, ele nem entra no jogo. Não é mais uma questão de eu estar na empresa e, de repente, eu vou caminhando para este engajamento, né? Como se eu fosse amadurecendo uma relação. Se ele, de cara, não vê que tem um alinhamento entre o seu propósito pessoal, entre aquilo que ele acredita e aquilo que é trazido pela organização, ele nem entra. Então, é muito interessante, né? Porque ao contratar jovens, né, ou esses novos... Jovens, veja, sem preconceito, não é questão de idade, mais jovem é mais legal. Não, não é isso. Eu acho que ele já tem uma evolução natural, porque a gente vem nesse caminho discutindo essas questões de propósito e engajamento há muito tempo. Então, é natural que as gerações elas já vão aprendendo e já saem da escola falando o seguinte: só vale a pena se eu estiver alinhado com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acredito. E aí sim eu vou ser engajado. Então, se você já traz, né, esse perfil de profissional, eu percebo assim, uma facilidade talvez maior
de você ter engajamento. Ou seja, ou você tem ou você nem tem aquele funcionário. Você acha que isso é possível? Faz algum sentido para Não, você? faz sentido, Valéria, só que tem uma coisa importante. A gente tem que estar sempre conversando sobre isso. Porque às vezes eu vejo, eu tenho engajamento, eu tenho a marca, criei a marca da minha empresa e tá lá. Tá? E como foi a pergunta do Roberto, acho que foi uma bela pergunta. Fica um pouco estático. Gente, cultura, engajamento, isso tem que estar sempre discutindo, tem que estar sempre na mesa, porque é um conceito que tem que evoluir, engajar é envolver, né? É conectar. E não é uma coisa que você conecta e sai. Então, de novo, acho que a armadilha número 2 é você ter tudo muito bem estruturado, mas isso tem que estar sempre colocado na pauta, né? Então, gente, vamos falar de como a gente está, como é que está o propósito, a gente está no caminho, tem que desviar, aconteceu alguma coisa, está correndo bem, o que vocês acham, o que a gente pode fazer para evoluir, né? Isso para mim é super importante, é dinâmico, né? É como um negócio, são novos produtos, novos serviços, você está em busca de expandir clientes, então é a mesma coisa, vamos discutir, a gente está alinhado ao propósito, não está, o que está acontecendo, como é que está o clima, processo de comunicação ele tem que acontecer em todos os níveis, não é um papo só da liderança sênior, ele tem que acontecer toda a organização e tem que chamar para falar. São conversas individuais, são conversas em grupo, sei lá qual a estratégia que você faz, mas, gente, não põe na Exatamente essa gaveta. pergunta, né? Não O põe papel na do gaveta. líder. Ele já respondeu, né, Roberto? É bom que a gente aqui, hoje a gente está de boa. Está Já de vem com a boa. resposta, né? Ele vai, então assim, Se deixar, nós folga. vamos até meia-noite aqui. Quando é que corta isso Se aí? deixar, vai. É que assim, o Vamos Instagram vai derrubar a revolucionar gente tudo. antes. Derruba tudo. Sérgio, o líder identificou que o nível de engajamento está baixo. O que ele tem que fazer? Rezar. Não, eu acho que... Aí eu acho que ele tem que identificar se são questões pontuais ou são questões mais estruturais, né? Se são questões mais estruturais, ele tem que ter... Isso eu acho um papel do líder muito importante. Identificou, se eu não consigo resolver, eu vou compartilhar dentro da organização o que está acontecendo, né? Então isso é muito importante. Imaginando que muitas empresas, infelizmente, não têm estrutura de recursos humanos. Não tem uma pessoa para estar dedicado a monitorar, a olhar. Então, identificou, eu acho que ele tem que ir a fundo. Isso aí, está reclamando, poxa, está perdendo gente, a produtividade, os projetos estão entregando. Gente, mas estou pagando bem, tem toda a estrutura, tem tudo. Peraí, vai fundo, não coloque isso em segundo plano. E traz isso para a mesa, compartilha com pares, com as lideranças mais sêniores, não tem que ter vergonha, né? Se acharem um problema, vão achar que eu sou um líder fraco, que eu não sou um líder. Não, eu acho que é essa mentalidade, a mentalidade do passado, né? Eu até me lembro um episódio que a gente fez que o chefe, como é que foi, Valério? O chefe está fora de moda, né? O chefe, como é que era? Era o Chefe que sabe tudo, tá fora de moda. exatamente. A gente fez justamente sobre isso, né? Não vai fundo, identifica, traz elementos, porque também eu acho isso não serve para nada, né? Coloque em dados, coloque em fatos, traz e vamos sentar na mesa para a gente resolver. Se é pontual, trata pontualmente, conversa ali. Se é estrutural, se é uma questão da empresa, vamos tratar isso em outro nível e vamos endereçar. O Serginho, o nome, né, o título da nossa live é Mitos e Verdades, né? Vamos falar de mitos? Olha, eu sei de vários mitos que a gente pode conversar. Tem um que eu quero saber se é mito ou se é verdade. Tem um mito assim, né? Às vezes a pessoa, o profissional pede demissão. Eu tenho certeza que vocês já ouviram. Fulano pediu demissão porque ele não está engajado. Então, assim, pessoas engajadas, colaboradores engajados, nunca pedem demissão? Claro que mito pedem. Ou verdade? Claro que pedem demissão. O engajamento, isso também, a gente não está falando aqui de uma religião, não está falando de uma seita, não é isso, né? Então, claro que as pessoas engajadas, se ela vem em outro lugar, poxa, eu estou bem aqui, mas
tem uma outra proposta que atenda meus objetivos em outro nível, claro, isso aí, eu também já vivi isso várias vezes, que é pediu demissão, não presta, não está engajado, não está alinhado à cultura, depois de uma história espetacular de uma série de contribuições que aquela pessoa fez, que aquele profissional fez. Então, para mim, não necessariamente tem a ver com isso. Então, eu acho que isso aí é um mito, né? Agora, tem 3, 4, 5 pedindo, aí é uma questão estrutural, aí é uma outra questão que tem que ser analisada. Deixa eu te fazer uma outra Podem pergunta. ser outras coisas, né? Vai lá. Então, comunicar resultado engaja? Eu acho que isso é uma das principais instrumentos, ferramentas, processos de engajar, né? Gente, como é que a gente trabalha em algum lugar, do tamanho que fosse, a gente não sabe se está indo bem, se está indo mal, se está... Gente, isso é um pecado absoluto, entendeu? Independente da organização, pequena... Mas é tudo, Sérgio, para todo mundo? Todo tipo de informação para todo mundo? Não. Você tem que selecionar, e você tem que ajustar sempre a linguagem aos diferentes públicos que você tem dentro da sua organização. Não é tudo, né? Mas... porque é o seguinte, lá atrás, quando a gente falou de cultura, falou também de direcionamento, aonde a empresa quer chegar, você tem que falar como é que a gente está em relação àquele objetivo. Então, claro que não precisa entrar em detalhe. Vamos comprar uma empresa, vamos vender, vamos lançar produto. Existem, né, certas condições. Eu acho que também não são muitas. Eu acho que a gente cada vez mais tem que limitar. E, de outro lado, realmente falar sobre os resultados da organização. Até porque... eu já tive experiências que detalhar demais às vezes confunde muito. Então, eu acho que tem uma sabedoria, né? E aí, de novo, a nossa parceria com os financeiros, com as pessoas do negócio, para como é que a gente explica, né? Como é que a gente dá o acompanhamento para todo mundo no nível correto, da forma correta, e esperando uma contribuição. Então, tem uma situação X que você informa, mas o ilegal é quando as coisas não vão bem, e você vou dizer assim, usar um termo, pedir ajuda. Olha, vamos fazer um plano para reverter. Aí fica bem bacana. Eu já vi situações de reverter situações baseadas na comunicação. Gente, a nossa unidade de negócio X não está indo bem e a gente precisa montar um time para levantar vamos lá. Aí chama alguém de diferentes áreas, monta um time, comunica todo mundo. Nossa, só de lembrar eu fico arrepiado, porque foi uma mudança. Foi uma experiência bem legal de reverter um resultado dentro de uma área onde os resultados não eram bons. Então, vamos lá, pessoal. Esse negócio de muita confidencialidade, tudo escondido, também não dá. Vamos de mitos e verdades? Vamos de mitos e verdades. Eu tô tão Marília Gabriela, né, gente? Eu tô me aguentando aqui. Uma palavra. Uma letra. Você tem que botar o óculos na ponta do nariz. Tem que botar mais, né? Botar um pouco mais, falar, naturalmente já sai anasalado, mas vamos lá. Mitos e verdades. Os profissionais engajados, eles dão mais resultados mesmo? Ou é mito? Com certeza dão mais resultados. Você imagina, porque engajar, para mim, tem a ver com esse mobilizar, né? Mobilizar para uma direção, gerar uma energia, né? No sentido de construir uma solução, de entender que existem problemas, sim, mas como é que a gente avança. Para mim, inovação, esse é um ponto que já vi muitas discussões, mas como é que você inova se você não está engajado? Assim, me diz, eu vou inovar porque só se for a minha posição e o meu cargo específico, né? Eu sou inovador. Mas como é que você traz uma organização toda para falar de processos, evoluir em produtos, no atendimento ao cliente que é tão importante, se as pessoas não estão conectadas, entendeu? Como é que marketing conversa com produção, que conversa com supply chain, que conversa com recursos humanos, com finanças e por aí vai, né? Com governança, com ética, todo mundo tem que estar conectado junto para buscar essas soluções. Então, eu já vi também, eu acho que você, Roberto, resultados espetaculares, assim, crescimentos exponenciais, quando aquele time está engajado, o problema está bem definido, a solução
ela é criada, criou um foco e todo mundo deu aquela energia adicional, né? Botou toda a garra ali, né? Então, com Deixa eu te fazer certeza. uma Sim. pergunta, Sérgio. E como é que tem que ser o reconhecimento numa empresa em que a gente quer aumentar o nível de engajamento? Olha, isso é uma pergunta, parece fácil, mas não é. Ela não passa só pela questão financeira, não é uma questão disso, né? Então, eu acho que o reconhecimento, para mim, ele está das pequenas coisas até o famoso jantar com o reconhecimento na reunião de diretoria. Então, ele está num dia a dia, o reconhecimento sincero, não é aquele batidinha nas costas. Então, mas ele está entre colegas, né? Puxa, né? Você recebeu um elogio do teu colega, pares, pessoas de outras áreas. Então, tem esse ambiente onde você possa reconhecer o dia a dia. E também ter programas estruturados para você reconhecer a entrega de um projeto, de uma etapa, de um crescimento, de um produto, de uma racionalização. Então, eu acho que assim, esse é um tema que dá para trabalhar muito, muito. Existem também plataformas de reconhecimento, que eu já vi experiências bem legais, né, que você consegue visualizar, criar uma rede, que pessoas estão sendo reconhecidas, né, onde está esse reconhecimento, como é que ele flui, né? Se você me pedisse para dizer que tem uma imagem, é um processo que ele vai fluindo na organização entre todos os níveis, não é só o gerente lá que merece ser, não, todo mundo, quem é reconhecido em segurança, né? Quem é o tal do role model, né? Quem é um modelo, quem é um exemplo de comportamento, dos valores, não é só por entrega, né? Por comportamento. E de segurança, eu acho um dos reconhecimentos mais espetaculares. Quem cuida de você no seu ambiente de trabalho, quem cuida do colega. Então, eu acho que é um tema assim, muito bacana. Porque o contrário, né, Roberto, também tem a punição, né? Então, eu já vi lugares onde a estrutura de punição era muito mais sofisticada do que a estrutura de reconhecimento. Então, não dá para ser assim, né? Então, claro que você tem que ter formas de averiguar se as coisas não estão indo bem, mas isso não pode ter um sistema de punição montado. Eu acho que essa é a minha visão. Ô Serginho, tem uma forma só de medir engajamento? Quer dizer, o engajado, ele é quem, afinal de contas? Não tem uma forma só. Boa, né? Quem é um engajado, né? Quem é este ser engajado? O que ele faz? Quem Que são time ele esses torce? Onde Que vive? filmes ele assiste? Né? O que eu acho, né? Eu também até quero ouvir vocês, é que assim, a liderança, puxa, tem que estar engajada, porque senão fica muito difícil, né? A liderança mais senior e a liderança que está na linha Não, de mas eu vou frente. dar um exemplo, Serginho. Serginho, vamos lá. Como é que eu demonstro engajamento? Como é que eu reconheço? Este colaborador, este é engajado. O que ele faz? Eu acho a primeira coisa, sabe quando você está conversando e aí ele, às vezes, nem é com ele fala assim, hã? Sabe quando você está conversando com alguém? Puxa, está acontecendo isso, e a pessoa, peraí, como é que é? Não, mas eu acho que a gente... Engajado é aquela pessoa que quer uma solução, ela quer ouvir, ela quer ajudar, ela quer contribuir de alguma forma. Às vezes nem não é ela, mas peraí, o cara do financeiro ele acabou de me mostrar um projeto de uma ferramenta que mede isso. O que você está fazendo? Vamos lá. Ó, fulano, é aquela pessoa que conecta. Ela tem uma visão, ela primeiro vê a solução e não fica, pô, eu sabia aquele problema. Até o corporal muitas vezes entrega o cara, né? Esse engajado, ele está sempre a fim de contribuir, né? De maneira estruturada, não é oba-oba, não. Ele está equilibrado, ele está ciente do que ele pode ou não fazer, mas ele quer juntar, ele quer buscar a solução da melhor forma possível. Ele não fica buscando o culpado, perdendo tempo com coisas que não são relevantes. Então, esse é um engajado para mim. É o cara... E ele está em toda a organização, tá? Ele está em todos os lugares. Ele está sempre pensando como é que ele agrega valor, né, Serginho? Exatamente. Como é que... Puxa Mas tem vida. um mito, né? Tem um mito que eu também já ouvi. Eu estou resgatando coisas ali de muitos anos atrás, não vamos dizer quantos, né? Mas a gente já ouviu muito
que o engajado é aquele que trabalha todo dia até as 10 horas da noite, Nossa. 14 horas. Esse é engajado. Também já ouvi isso recentemente, tá? Isso não ouvi recentemente, que o time engajado é o time que trabalha muitas horas. Isso é total, para mim, é um mito total, porque Pode nem ser só sempre quem está lá está desorganização trabalhando e mesmo. está produzindo, né? É. Isso gera uma insatisfação e que impacta, inclusive, a vida pessoal, né? Com certeza. Então, esse é um mito. Qual é o mito? Qual é o superlativo de mito? Top. Mito, não, Super mitão. mito. Super Mitão. mito. Super mito. É o super mito. Esse é o super mito. Infelizmente. Tanto é que quem acreditava nisso, quando veio, né, o home office, o trabalho em casa, caiu do cavalo, porque e agora? Né? Sérgio, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, você comentou, né, a respeito a pessoa engajada, ela se preocupa com a empresa, ela dá opinião e tal, mas é necessário, né, que os gestores criem um ambiente de inclusão, né? Não são aqueles gestores que, como você disse, sabe tudo, né? Só eu entendo do negócio, só eu dou as ideias, né? Como que você vê isso, né? Isso é um desafio para o gestor também, né? Não ter o milindre de chegar e falar, não, isso você não se mete. Como é que você vê isso? Olha, isso é... Inclusive, eu queria falar diretamente, se eu pudesse olhar para as pessoas que estão assistindo a gente, que são líderes, né? Ou aquele que foi recém-promovido, né? Está começando agora numa liderança, está assumindo áreas com maior número de pessoas, de equipe, né? Então, ele tem que prestar atenção, com certeza, nesse tema. Ele não pode, ele não deveria, né, jogar toda a energia dele para um outro lado, no sentido de escuta, participa. Se você acha que não... Organiza isso. Isso é possível de ser organizado, né? Ter fóruns, ter momentos de ouvir, de tratar de temas, de possibilidade de melhoria, de tratar as relações. Mas eu acho que um líder moderno, um líder atual, né? Não é o líder do futuro, é o líder do agora, né? Ele trata desses temas assim com muita relevância. E ele tem que entender que, de novo, ele não sabe tudo, ele tem que ouvir, né? Cada vez mais a gente vê líderes com times maiores, então o velho papo de delegar, de dar autonomia, né, de criar esse vínculo de confiança, ele é fundamental. E tem que ouvir, cara, tem que ouvir. Porque senão começa a esconder, vamos ver para o outro lado, esconde problemas, as relações são meio por debaixo do pano, estão meio abafadas. E não, isso tem que ser tratado às claras, diretamente, olho no olho, que aí também entra na questão do feedback também, para mim, entendeu? Não vai esperar um ano, isso é coisa do passado até. Então, é feedback, é conversa, é olho no olho, né? E vamos para cima. Entendendo que ninguém é super-homem. Ninguém tem que dar super-homem, super-mulher, super-profissional. Isso, gente, não existe. Eu acho que quando você dá a voz, né, para o outro, né, quando você dá o espaço para o outro se colocar, dar as suas ideias, enfim, dar as suas opiniões, você engaja, às vezes até sem fazer nada, né? Às vezes você nem precisa ter exatamente uma ideia, um propósito para propor que o outro se engaje. O fato de você dar espaço, ele já vai se sentir assim tão valorizado, ele vai falar, puxa, aqui eu consigo ser quem eu Valéria, sou. concordo totalmente. E também tem um lado que, gente, falar pode criar mais problemas. Para mim é um outro mito, né? Um outro mito de tratar engajamento é não falar sobre esse tema, porque se eu falar, potencializa o problema. Gente, mitão, super mito. É justamente o contrário, né? É tratar de frente, não deixar aquela coisa requentar, ficar. Tratar de frente. Se é um mal entendido, vamos esclarecer. Se você não está entendendo uma posição que eu tomei, vamos conversar. Seja par, seja líder. Não deixa para depois. Não vai adiar uma conversa que é super relevante. Isso também a gente já tratou em muitos dos nossos vídeos, em discussões. Eu acho que um alinhamento que a gente tem entre nós três, que é muito bacana, de tem um problema, tem uma questão, tem uma dúvida, não joga para debaixo do tapete. Isso é
Isso é muito ruim. E eu concordo com você. A postura, o posicionamento, o espaço, né? Ele já, por muitas vezes, concordo contigo, dá essa imagem, dá essa liberdade e já cria esse engajamento. Sim. Eu particularmente acho que os startups, né, as novas empresas, que a gente, né, considera de mais jovens e mais modernas, né, enfim, exponenciais, elas têm exatamente essa estratégia, né? Elas conseguem criar muitos espaços de discussão, dar liberdade mesmo para as pessoas serem o que elas quiserem, o que elas são, e isso acaba engajando, talvez até mais do que a ideia principal, né, dessa organização. Porque a gente vive a maior parte do tempo numa organização, né? Ninguém quer mais fazer aí uma cena, né? Performar um papel. Todas as Eu, pessoas querem ser elas mesmas, né? E serem é, ouvidas. eu vi um líder de uma empresa com essa configuração que ela se preparou, tá? Ela falou assim, eu estudei também e não achava que usar todas essas ferramentas e metodologias de tratar com pessoas, de dar feedback, de tratar de frente, ele pensou que não ia utilizar. Ele achava muitas vezes que eram coisas teóricas. E ele estava usando, justamente para dar esse ritmo, essa velocidade e entendimento. Então, você falando, eu lembro exatamente da fala dele, aplicando no dia a dia e estava vendo os resultados, em termos de engajar, de conectar, que as pessoas tomavam dianteira nas decisões, não ficava esperando, né? Não, peraí, eu vou tomar iniciativa, eu acho que eu posso fazer isso. Às vezes errava, não tem problema, o erro faz parte. Mas concordo 1000% com o que você está falando. Deixa eu fazer uma pergunta, Sérgio. Assim, eu já vi empresas em que a empresa queria demonstrar, dentro do propósito, que o trabalho em equipe era importante, mas o modelo de recompensa dele estimulava a individualidade. A minha pergunta para você é o seguinte, o profissional de RH tem que ter um olhar diferente, um olhar crítico em relação às práticas e políticas que já estão estabelecidas, ou tudo que for estabelecer tem que tentar refletir aí o propósito da empresa para aumentar o nível de engajamento? Como é que você vê isso? Eu acho que ter essa coerência, essa consistência, não só nessas etapas que você falou, mas no todo, né? Tem que olhar tudo, né? Tem que olhar como contrata, parece meio óbvio, mas acontece, porque às vezes as iniciativas não estão conectadas e não estão muito bem coordenadas, né? Inclusive, eu vou mais, às vezes política de outras áreas. Lança produto e não fala para todo mundo que está lançando, mudou o procedimento, mas não avisou o back-office, a logística. Então, assim, todo mundo em várias áreas tem que estar conectado. E os sistemas de remuneração também vem tendo muita mudança, né? Muita mudança no sentido de cada vez mais estão sendo questionados. Qual é a abrangência? Realmente são conectados? As questões de ciclo estão deixando os nossos colegas que pensam, os experts nessa área, malucos, né? Porque como é que você mede objetivos que estão mudando constantemente? Mas, de novo, vamos sentar, conversar. Eu acho que é muito ruim quando você pega essas inconsistências, né? Porque engajamento tem isso, né? Eu acho que tem um pessoal que fica jogando pedra, né? Doido para ver a casa cair, né? Acha que se a casa cair, a coisa vai melhorar. E a atuação desse tipo de pessoa é nas inconsistências. Elas pegam pelas inconsistências, né? Então, a ideia é que tentar ouvir essas pessoas no sentido de ou detectar antes as possíveis inconsistências, ou dizer que tem as inconsistências e vamos corrigir, né? Por isso que os modelos não podem ser rígidos. Essa coisa da rigidez não cabe mais, não tem sentido. Mas esse ponto das metas, objetivos, a recompensa, como você comunica, como você acompanha, né? Desculpe ser chato, mas também a gente já falou isso em alguns dos nossos vídeos, é fundamental, é super importante, sim. Tem que estar de olho. Ô Serginho, vamos falar com o RH. E você já falou isso na sua fala hoje, mas talvez seja para enfatizar mesmo. Tem várias vezes eu já vi o perfil, né, necessário do RH, profissional que vai ajudar a engajar, ou vai engajar as pessoas da organização. Vai criar projetos que engajem
os Hum. colaboradores da organização. Me fala uma coisa, o RH, então, chegou numa empresa e ele tem essa missão de engajar os colaboradores. E aí? O que Ufa, faz? aí a gente tem que ter umas 2 horas para falar, mas resumidamente, esse RH tem que ser um conector, ele tem que entender, ele tem que capturar quais são as dores, né, quais são, o que está pegando, como diz lá na minha terra, né, ele tem que ter essa habilidade, né, a partir disso priorizar, porque senão fica um projeto muito grande, aí perdeu de vista, na minha visão, tem que realmente, como o Roberto falou, né? Hoje os projetos, né, são pequenos e eles geram resultados por si só. Não é entregar a etapa, você tem que concluir, deu um resultado, começa outra. Então essa é a mentalidade, não é? A mentalidade ágil, mentalidade que está alinhada às novas, tudo que está acontecendo. Então eu acho que tem que ser uma pessoa com a capacidade de leitura, a capacidade de priorizar e a capacidade de conectar as pessoas em torno desse projeto, né? Tem que conectar e aí, como qualquer projeto, mostrar as desvantagens e as vantagens, como a gente acabou de falar. Aumentar o engajamento, aumenta a produtividade, a eficiência, como as pessoas lidam nas crises, tudo isso, pessoas que estão engajadas, conhecem a organização, ele começa a trabalhar. Agora, exatamente do ponto onde ele vai começar, aí depende. Pode ser pela comunicação, pode ser ajustando os processos de recursos humanos. Tem a ponta do desenvolvimento, que é uma ponta que eu acho super bacana, eu sei que o Roberto sempre fala disso também, né? Então, os treinamentos de liderança, as comunicações, aproveitar esses espaços para começar a introduzir o tema, para começar a sensibilizar. E um dos aspectos mais importantes é o aspecto da mudança. Preparar os líderes e preparar a organização para as mudanças, para que ela possa ser mais flexível e possa reagir melhor a essas mudanças que tem do mercado. Então é um desafio gigante, e eu começaria assim, mapeia, alinha, ajusta e começa a definir os projetos e começa a mostrar os resultados. Até porque os times de RH são bem pequenos, os orçamentos são bem pequenos, há muita descrença, né? Porque às vezes é difícil medir, esse projeto teve um sucesso. Quanto de engajamento foi, qual é o pedaço exatamente que fez a diferença? Às vezes não é tão fácil medir, né? Trazer isso numa linha de medição. Então, e tem que ter muita perseverança. Mas tem certeza que quem segue esses caminhos colhe resultados espetaculares, né? Legal. A gente já vai chegando aí na reta final, né, da nossa Caramba! live, né? São 7h20. Eu queria te fazer uma pergunta, Sérgio. Assim, qual é a sua mensagem para aquela pessoa que construiu uma empresa, né, e tem que decolar, né? E tem que se preocupar exatamente com o nível de engajamento da sua equipe que está sendo montada. Que mensagem que você dá? Olha, casualmente essa semana eu conversei com um empresário da área de tecnologia que tem uma empresa, né, é líder de uma empresa, em que ele justamente estava trabalhando esses projetos nessa linha. Porque na área dele a competição é muito grande, ele falou em duas vertentes. A briga por talentos é enorme, já que esse público pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. Então, tem profissionais da empresa dele que foram convidados para trabalhar em outro lugar ganhando em dólar e euro, né? E também tinha a questão do conhecimento, porque a dinâmica do conhecimento, uma linguagem, um processo de tecnologia que você sabe hoje, daqui a 3 meses talvez não valha nada, não sirva para nada. Então, a minha mensagem é para você que está assistindo a gente, reflita sobre isso, que muitas vezes você vai precisar de ajuda, né? Você vai precisar discutir, você vai precisar de ajuda para construir uma estratégia de negócio. Não estamos falando uma estratégia de RH por si só, para ser bacana, para sair num ranking, lá. Não, é a sobrevivência do negócio, do meu ponto de vista, né? Estruturar, pensar de novo em cultura, visão, valores, o propósito, foi o que a Valéria sempre fala disso, né? O que conecta as pessoas, o que atrai, por que nós estamos juntos, qual é o sonho, onde a gente quer chegar com essa organização.
e começar a trabalhar os programas que dão conexão e criam essa cola, né? Essa cola dentro dessa organização, independente do tamanho. Então, presta atenção, rapaz. Né? Você empreendedor, empreendedora, não deixe isso para depois, não delegue, né? E se informe, veja o que o seu negócio precisa e peça ajuda. Então, eu acho que é bem por aí. Legal. Ótimo. Valéria, alguma pergunta? Não, Bom. olha, eu só posso dizer que, como sempre, incrível. Adorei, Serginho. Muito, muito legal bater papo com vocês, como sempre. Legal, e aguardem gente. o próximo, né? Então, aguarde o próximo, né? A gente está encerrando aqui a nossa live de hoje, nosso bate-papo de sexta-feira. A cada 15 dias a gente faz essa live, né? E hoje, especialmente, com o nosso participante aqui do 3 Tons de RH, Sérgio Nogueira. Tá? Se inscreva no canal, isso a gente vai publicar no Instagram, nós vamos também publicar no LinkedIn e em outros canais onde tem o 3 Tons de RH. Obrigado pela sua participação, né? E até a próxima. Falou, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, Valéria. Tchau, Tchau, Roberto. tchau. Até lá.